Shalom, shalom a todos os irmãos. Hoje com o tema Os elementos pagãos do Natal. E eu quero ler um texto das Sagradas Escrituras para iniciarmos este estudo em nome de Yeshua. Eu quero ler com os irmãos a primeira epístola, a primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5. E eu vou ler o versículo 21. É o último versículo da primeira carta do apóstolo João. Ou seja, o apóstolo João, ele encerra a sua carta universal com os seguintes dizeres. 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Por que eu inicio esse estudo com 1 João 5, 21? Primeiro eu quero chamar a atenção, que o apóstolo João, ele está escrevendo para servos e servas de Deus. O apóstolo João, ele escreve e endereça a sua carta à igreja. Então, parece que, se nós formos olhar na ótica cristã, evangélica de hoje, guardai-vos dos ídolos, a pessoa pode parar e pensar, não, mas eu não adoro, eu não me prostro, eu não me curvo diante de imagem de esculturas. Eu só adoro a Deus em espírito e em verdade. Então, eu não tenho esse problema. Só que, novamente, eu repito, o apóstolo João estava escrevendo para a igreja. Então, todos esses aqui, que seriam seus ouvintes, leitores, eles também já haviam sido libertos da idolatria, de imagens, de esculturas, de ídolos pagãos, de deuses, de falsos deuses. O que eu quero pontuar aqui é que existem vários tipos e várias formas de idolatria. E quando nós analisamos biblicamente, historicamente, arqueologicamente, a idolatria, ela se molda, ela se modifica, ela consegue se adaptar, ela se adapta conforme a época. Então, hoje, nós podemos cair em um outro tipo de idolatria. Hoje, dificilmente uma pessoa vai pegar o seu filho e vai queimá-lo em frente a uma estátua, como na época onde se adorava Moloque. Mas hoje existe uma outra forma de dedicar o seu filho a Moloque ou entregá-lo ele a uma divindade pagã, que por trás daquela divindade pagã, como diz o apóstolo Paulo, existem uma casta de demônios, existem forças malignas atrás daquilo. E como nós estamos em dezembro, estamos caminhando para a data do dia 25 de dezembro, que é comemorada por grande parte do cristianismo.
como o nascimento de Cristo, nós vamos ver que, conforme a imagem do post, a própria data do dia 25 de dezembro, ela é problemática. Por quê? Primeiro ponto, Yeshua não nasceu em 25 de dezembro. Esse é o primeiro ponto. Yeshua não nasceu dia 25 de dezembro. É interessante frisar que essa data ela foi fixada a fim de cristianizar grandes festas pagãs. Isso aí no século III, no século IV depois de Cristo. E é importante nós mencionarmos que essa data do dia 25 de dezembro, por estar envolvidas com várias festas pagãs, o que aconteceu? Essa data não foi aceita de forma plena, ela não foi absorvida, aceita pelas igrejas cristãs espalhadas pelo mundo. E aí o que acontece? Aí o Papa da época, o Papa Libério, ele, em 354 depois de Cristo, ele coloca o dia 25 de dezembro como data fixa para comemorar o nascimento de Cristo. Como houve resistência no século IV, aí já no século V, 440 depois de Cristo, então no quinto século, foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado. Porque não era consenso, havia resistência por parte da igreja concernente a essa data do dia 25 de dezembro. O primeiro ponto que nós temos que mencionar é que em dezembro, em Israel, é inverno e neva. Então, quando nós lemos o relato dos pastores que estavam apacentando o rebanho, aquele relato ali não comunga com a época de dezembro, aonde o rebanho ele é recolhido e ele fica em aprisco devido ao inverno em Israel. Então, é improvável que o Messias tenha nascido em dezembro. E fato é que vários padres eles confirmam que essa data ela foi escolhida a dedo, que essa data ela foi escolhida de propósito. E alguns ousam a dizer que essa data foi escolhida porque já se comemorava uma festa pagã nessa época, do dia 25 de dezembro, a Saturnália. Por exemplo, entre os romanos, havia uma divindade muito forte, chamado Mitra, que é o deus Sol, onde se celebrava o Natalis Invicti Solis, ou seja, o nascimento do Sol invencível. E aí, para facilitar a conversão dos pagãos, tirou-se deles, olha, agora vocês não vão adorar Mitra no dia 25 de dezembro.
Vocês vão adorar a Jesus. Vocês vão celebrar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Vamos substituir as atenções. Só que não era só Mitra. Vários deuses egípcios, gregos, babilônicos faziam e celebravam-se o seu aniversário na data do dia 25 de dezembro. Algo que nós temos que pontuar é que essa ideia de comemorar nascimento ou aniversário, ela não era comum na época dos judeus. O hábito de se comemorar nascimento, aniversário, tem origem nas demais nações, tem origens nos demais povos. E aí, eu separei 2 textos para a gente exemplificar isso. Um no chamado Antigo Testamento e o outro no chamado Novo Testamento. Vamos ler Gênesis 40, 20. Olha aqui que nós temos. Efetivamente, no 3º dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro-mor e o padeiro-mor no meio de seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro-mor na copa real e este colocou a taça na mão do faraó. Quanto ao padeiro-mor, enforcou-o como José lhe havia explicado. Então, nós vemos que no aniversário do faraó, houve a restituição do cargo ao copeiro-mor e o padeiro-mor do faraó foi enforcado. A segunda vez que nós, e única vez que nós temos a palavra aniversário, é agora na Brit Hadashah, nos escritos da Nova Aliança, chamado também, conhecido como Novo Testamento, Mateus 14, 6. Diz assim: ora, por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou ali e agradou a Herodes. Por essa razão, prometeu sob juramento dar-lhe qualquer coisa que pedisse. Ela, instruída por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. Então, as 2 vezes que aparece a palavra aniversário e essa ideia de comemorar o dia do nascimento, aparece entre povos pagãos. Gênesis, Faraó, ou seja, Egito, cultura egípcia, e o outro agora, Herodes, né? Todo embebido com a cultura romana, greco-romana. Ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque parece, as pessoas ficam assustadas, né? Hoje, quando você diz, olha, eu não comemoro o nascimento de Cristo. E quando você diz isso, algumas pessoas se sentem até mesmo afrontadas. Mas o primeiro ponto é o que nós colocamos. Yeshua não nasceu no dia 25 de dezembro. Dezembro em Israel é inverno. Há uma impossibilidade de época disso ter ocorrido e acontecido. Segundo ponto, a data do dia 25 de dezembro ela foi escolhida propositalmente, como eu disse. Várias divindades pagãs faziam e fazem aniversário no dia 25 de dezembro. E o Império Romano, que havia se tornado cristão, já no século III, o que ele fez? Ele procurou cristianizar aquilo que era pagão.
Então, como essa era uma data pagã e eles estavam ganhando território para facilitar, entre aspas, a evangelização, optaram por colocar o dia 25 de dezembro como o nascimento do Senhor Jesus, de Yeshua HaMashiach. Mas, como eu disse, essa data fixada, ela não foi aceita por todas as igrejas cristãs. E é importante mencionar que até hoje, por exemplo, a Igreja Ortodoxa grega, ela celebra o nascimento de Cristo no dia 6 de janeiro. Você pega a ala cristã dos armênios, eles comemoram o nascimento de Cristo, de Jesus, dia 19 de janeiro. Então, até hoje, nós temos fatos históricos, resquícios de que não houve consenso por parte da igreja que Cristo nasceu nessa data e que ela foi escolhida propositalmente. E aí nós estamos projetando a imagem para vocês verem, e só para a gente exemplificar, vários deuses, várias divindades que têm o seu nascimento no dia 25 de dezembro. Eu quero pontuar aí Mitra, que é uma divindade persa, mas que foi absorvida pelo Império Romano. Nós temos aí uma divindade babilônica chamada Tammuz, muito forte, que foi absorvida e adorada por outras culturas. Nós temos no Egito o deus Horus, que é adorado no dia 25 de dezembro. E aí nós temos outras divindades da Grécia, de Roma, várias divindades aí que têm o seu nascimento na data do dia 25 de dezembro. Então, nós temos esse problema com a data do nascimento de Cristo. Temos esse conflito com a veracidade dos fatos, porque era inverno em Israel. Segundo, foi uma data escolhida para facilitar a evangelização, ou seja, pegaram uma data pagã e cristianizaram ela. E deram, vamos colocar, significados cristãos para os povos pagãos que, entre aspas, estavam se convertendo a Cristo. E a esse fenômeno, a esse fato, nós damos o nome de sincretismo religioso. E é uma batalha que nós temos travado, principalmente nos últimos dias. O que é o sincretismo religioso? É a absorção de um sistema de crenças por outro. Como eu disse aqui, Mitra é uma divindade persa, mas que foi absorvida e adorada pelos romanos. Isso é fato histórico. O que aconteceu? Um sincretismo religioso. Então, os povos pagãos, eles adoravam as suas divindades no dia 25 de dezembro. O cristianismo fez o quê? Absorveu essa ideia e colocou o nascimento do Cristo, de Jesus, com a data do dia 25 de dezembro. Isso é sincretismo religioso. E aí, o problema é que nós estamos absorvendo algo que era pagão e agora nós estamos colocando uma roupagem santa. Então, isso é um problema gravíssimo. Então, nós temos esse problema de data, ok? Sobre o nascimento de Cristo. E quando eu digo para as pessoas, olha, eu não comemoro o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, e as pessoas se assustam, nós temos que entender que
Em parte alguma dos evangelhos, Cristo pediu para que se celebrasse o seu nascimento. Isso tem que ser dito. Cristo não pediu para celebrar o seu nascimento. Cristo pediu para que se celebrasse a sua morte. E que fosse feito um memorial da sua morte. Se comemorar o nascimento de Cristo fosse tão importante, os apóstolos, dentre eles o mais próximo, que foi João, com certeza escreveria nas suas cartas. Nós teríamos nas cartas apostólicas, nós teríamos no livro histórico de Atos, a igreja comemorando e celebrando o nascimento de Jesus. E nós não temos isso. Nós temos isso só muito posteriormente, quando, infelizmente, nós tivemos um desvio daquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram. E muitas coisas foram inseridas e se desenvolveram no seio da igreja até nós chegarmos à data de hoje. Então, isso é muito importante. Um texto que eu gosto muito é o que o sábio Salomão, ele escreveu em Eclesiastes. E aí, se você quiser tomar nota, anote Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1. O sábio Salomão diz assim: mais vale a fama do que o óleo fino, o dia da morte do que o dia do nascimento. O dia da morte é mais importante do que o dia do nascimento. Já dizia Salomão. E para o Messias é a mesma coisa. Não é importante saber quando ele nasceu. É importante saber que ele morreu, conforme havia dito, e que conforme ele havia dito, ele ressuscitou no terceiro dia. E que ele foi assunto aos céus e está sentado à destra do Pai. Isso é importante. E nós, para a sua memória, nós fazemos a Seudat Hamashia, a Seudat Hadon, a ceia do Messias, a ceia do Senhor, para lembrar da sua morte. E assim anunciamos a sua morte até ele vir, conforme ele ensinou e conforme os apóstolos ensinaram. Então, essa é a ideia. E aí você pode me perguntar, mas é pecado, é errado celebrar o nascimento de Cristo? Não. Eu não estou aqui indo contra aqueles que fazem isso de forma sincera. O tema do estudo é os elementos pagãos do Natal. E nós vimos que nós temos um primeiro problema, a data. E agora nós vamos aprofundar em temas que agora são escancaradamente pagãos. Eu vou projetar uma outra imagem que eu separei para vocês, para a gente entrar nesse assunto. Essa imagem é de um vitral de uma catedral em Valência, na Itália. E esse vitral é de São Nicolau. Muita gente não sabe, mas o que nós temos hoje como Papai Noel surgiu devido a algumas histórias, outros vão dizer lenda de São Nicolau, e que
alguns historiadores situam ele no século III ou no século IV, e que era um santo chamado padroeiro das crianças, focando aí no vitral. Então nós temos a ala de que o santo São Nicolau, ele era um pedófilo, e que ele dava presentes para crianças para suborná-las, para que elas não contassem aos seus pais o que ele fazia, ou dava presentes para como um pedófilo hoje gosta de fazer. Então nós temos esse estigma sobre ele, e você vai ter ele como uma representação de santo, e nós vamos ter ele com essa representação terrível. E nós temos aí o exemplo do vitral da catedral lá de Valência, na Itália, onde mostra ele e uma banheira com criancinhas peladinhas tomando o seu banho, tá? E o São Nicolau, ele foi sofrendo mutações, né? Várias lendas o envolvendo, e ele ganha roupagem de barba branca, roupinha vermelha por causa da Coca-Cola, né? E aí a gente vê que de santo ou pedófilo, ele virou uma figura comercial, para dar ideia de presente. Só que é interessante, porque até essa ideia de dar presente, ela veio emprestada da Saturnália, que era uma festa romana, né, que homenageava Saturno, Baco, o deus do vinho, onde tinha muita bebedeira, onde tinha muita libertinagem, glutonaria, algo muito semelhante ao que acontece em muitos natais hoje, né? Onde só há embriaguez, né? Só há bebedeira, só há glutonaria, só há comelança, e há essa ideia de trocas de presentes. Então, essa ideia, ela foi, como eu disse, absorvida, daí o relativismo, do sincretismo religioso dos romanos, né? Essa ideia de dar presente. E aí, hoje, eu falo por mim, porque eu, quanto criança, o 25 de dezembro, para mim, nunca foi o nascimento de Cristo, de fato. O 25 de dezembro, para mim, era o dia que eu ia ganhar presente. O dia 25 de dezembro, para mim, era o dia que eu queria ver o Papai Noel, que eu deixava lá o meu sapatinho para ele colocar presente. Ou colocava o meu sapato perto da árvore de Natal, para que de manhã cedo eu acordasse, fosse lá e tivesse o meu presente. E aí, o personagem principal, que deveria ser Cristo, o seu nascimento, Jesus, o menino Jesus e o seu nascimento, ele ficou totalmente esquecido. Por isso que vamos projetar uma próxima imagem que vai retratar muito bem. De um lado, nós temos aí São Nicolau, que foi transformado em Papai Noel, que ficou queridinho das crianças. E do outro lado, aquele que deveria ser lembrado, que é Jesus, aquele que disse: deixai vir a mim as criancinhas, porque dos tais são o reino dos céus. As crianças hoje não lembram de Jesus. Elas querem o presente. A lá Saturnália. Os adultos querem a bebedeira, querem a glutonaria.
querem se acabar de comer e beber à la Saturnália. Então, hoje, o que nós temos em várias casas é um sincretismo que foi absorvido da cultura pagã romana. E aí o personagem principal, ele fica esquecido. Então, quando vocês falam-se de Natal, infelizmente, não se lembra do Cristo, se lembra do Noel, se lembra do Papai Noel. Se você dá presente ao seu filho dia 25 de dezembro, você está repetindo aquilo que era feito na Saturnália. E seu filho não está feliz porque é o nascimento do menino Jesus. Ele está feliz por mais que você faça uma cantata de Natal, por mais que você fale que é para Jesus, o foco já é o presente. O foco já não é o nascimento do menino Jesus. E, na verdade, no Evangelho, levou-se presente para eles e não se ganhou presente. Aí que é o problema, né? Aí você mexe com uma cultura. Aí você dá um golpe no consumismo que existe hoje, no mercado. Ao invés de dar presente, eu quero receber presente. O Cristo recebeu presentes como rei, sendo honrado como rei no seu nascimento. Hoje, aqueles que celebram o seu suposto nascimento recebem presente. E aí muda o foco. Esse é o problema. E outra coisa que é interessante e que você vê em alguns lares, por falta de conhecimento, é Krampus, que não é muito conhecido, né? Então vamos apresentar ele aí, né? O Krampus. De um lado nós temos aí São Nicolau, que transformou-se em Papai Noel, e do outro lado nós temos Krampus, que é o amigo oculto do Papai Noel. Daí vem a ideia de amigo oculto. Olha Krampus aí. Ele é o amigo oculto do Papai Noel. Enquanto São Nicolau, vulgo Papai Noel, dava presentes, Krampus vinha para punir as crianças desobedientes. Por isso que a criancinha está ali ajoelhada, de mãos postas, e ele com um chicotinho para bater na criança desobediente. E a criança boazinha ganha presente de São Nicolau, né? É complicado. Só que Krampus, ele sofreu uma mutação. Lembra que eu disse que a idolatria, ela sofre uma mutação? Porque muda-se a época, muda-se a cultura, e a idolatria ela precisa se modificar para continuar se perpetuando. E aí o Krampus de hoje virou o gnomo. Os gnomos que você vê aí, que servem de ornamento para o Natal, nada mais é que uma mutação do amigo oculto do Papai Noel. É aquele que ajudava o Papai Noel na sua missão. E hoje nós vemos o quê? Uma retratação do Papai Noel, né? Com os gnomos. E o que é gnomo? Quando você vai para o dicionário, olha o problema. Gnomo é igual a demônio da floresta. Então, uma pessoa que enfeita sua casa com elementos do Natal e coloca ali os gnominhos inofensivos, o gnomo nada mais é do que o demônio, os demônios das florestas. Então, nós temos esse elemento macabro. Então, a pessoa sem conhecimento, ela coloca demônios de floresta dentro da sua casa, como ornamento dentro do seu lar, dentro da sua casa.
Por isso que a Bíblia diz: o meu povo erra por falta de conhecimento. Então vamos passar para uma outra imagem que a gente separou, que é da árvore de Natal. A ideia de árvore de Natal e da árvore ser símbolo de idolatria não vem de hoje. Vem desde os primórdios. E nós vamos ver isso aqui. Então, hoje nós temos... É complicado, porque o sincretismo religioso é muito forte. E aí, junto com o sincretismo, nós temos uma outra palavra que se chama relativismo. Ah, pastor, isso aí que você está dizendo é relativo. Eu não vejo por esses olhos. O que é o relativismo? É o conceito de que as verdades não são absolutas. Eu venho aqui e digo: olha, não coloque árvore de Natal dentro da sua casa, porque a ideia de colocar uma árvore de Natal dentro da sua casa, ela veio do paganismo. A pessoa vai dizer: ah, eu não vejo por esse lado. Tem outros pastores que falam outra coisa. Tem pastor que vai falar que foi Lutero. Que se originou a ideia de que foi ele lá que cortou o pinheiro, colocou dentro da sua casa e enfeitou para o Natal. Eu confesso que eu até entendo esse esforço, esse marabarismo para tentar continuar a cristianizar aquilo que é pagão. Mas aí nós vamos contra as Sagradas Escrituras. Olha só, a própria imagem nos traz um texto bíblico. Deuteronômio 16, 21 diz: não plantarás nenhuma árvore como azera ao pé do altar do Senhor teu Deus, do Senhor teu Criador, que vocês construirão. Então você não vai colocar ao lado do altar uma árvore que é um poste ídolo, como Azera. E aí, hoje, quando você olha para igrejas evangélicas, várias igrejas evangélicas, o local onde eles chamam de púlpito, e que a maioria chama de altar, quando está lá em cima: aqui, venha ao altar de Deus, eu estou aqui sobre o altar de Deus. Junto ao que eles chamam de altar de Deus, o que tem lá em dezembro? Uma gigantesca árvore de Natal. E aí fere Deuteronômio 16, 21, não plantarás nenhuma árvore como Azera ao pé do altar do Senhor que vocês construirão. Então, essa ideia de pegar uma árvore e adorá-la, fazer da árvore um poste ídolo, é desde a época dos egípcios, como nós temos a imagem aí sendo representada. Nós temos o exemplo bíblico do profeta Jeremias profetizando e denunciando esse tipo de pecado ao povo de Israel. E aí vamos ler então Jeremias, profeta Jeremias. Tome nota, Jeremias capítulo 10. A minha Bíblia vem até epígrafe: ídolos e o verdadeiro Deus. Olha só. Jeremias capítulo 10 diz assim: escutai a palavra que vos fala o Senhor, ó casa de Israel. Assim disse o Senhor: não aprendais o caminho das nações,
Não vos espanteis com sinais do céu, ainda que as nações se espantem com eles. Sim, os costumes dos povos são vaidade. Olha só, apenas madeira cortada da floresta, obra da mão de um artista com cinzel. E o que eles fazem com essa árvore? Versículo 4. Eles a enfeitam com prata e ouro. E mais, com pregos e com martelos afirmam para que não balance. Então nós temos aqui 2 textos que nós vemos que a árvore, ela servia como poste ídolo. Servia como ídolo, as pessoas se prostituíam debaixo dessas árvores, e não só na época bíblica, na época de Moisés, na época de Jeremias. Quando você olha para os países nórdicos, você vai ver os Vinks e outros povos também com essa mesma ideia de adorar Odin, sendo representada como um pinheiro. Você vai ver também na Saturnália, na festa da Saturnália, na Roma antiga, as pessoas penduravam máscaras do deus Baco, o deus do vinho, em pinheiros. E quando que era? Dia 25 de dezembro. Então, essa ideia do pinheiro, de pendurar as coisas no pinheiro, ela é totalmente pagã. É uma pergunta lógica que nós temos que fazer. O que tem a ver o nascimento de Cristo com o pinheiro? Está óbvio que nada, que não tem nada a ver. E que essa ideia do pinheiro vai muito mais além. Tome nota e depois você leia. Gênesis 10, versículo 8 a 10, vai nos narrar a história de Nimrod. Nimrod foi o primeiro a se rebelar contra Deus e a requerer adoração para si. E a própria enciclopédia britânica, ela diz o seguinte, que Nimrod se casa com a sua mãe, Semiramis. Olha só, e ela esperava um filho dele, quando Nimrod morreu. E aí o que ela diz? Quando o menino nasceu, chamou-o de Tamuz. E disse que essa criança, Tamuz, era a reencarnação de Nimrod. Está na enciclopédia britânica. Só que a história diz mais, que Tamuz também morre. E ele é achado em cima de um tronco morto. E aí a história diz que desse tronco morto, onde foi achado Tamuz, dele saiu um pinheiro, olha só. E aí as pessoas começavam a levar presentes ao pé do pinheiro para honrar Tamuz. Olha só de onde que vem a ideia de você colocar presentes aos pés do pinheiro. Não vem da Bíblia, vem de Tamuz. E essa divindade, ela foi adorada até mesmo por Israel. Ezequiel, se você quiser tomar nota, Ezequiel capítulo 8, o Eterno Deus mostra Ezequiel
mostra a Ezequiel o povo de Israel adorando esse tal de Tamuz, que morre e um pinheiro nasce do tronco morto onde ele foi achado. Ezequiel capítulo 8, a visão dos pecados de Jerusalém. Aí o versículo 14 diz: conduziu-me então à entrada, o Eterno conduziu ele à entrada do portal do templo do Senhor, que dá para o norte, e eis ali as mulheres sentadas a chorar por Tamuz. Tamuz. E aí o versículo 18 diz: pois bem, também eu agirei com furor, os meus olhos não terão pena, eu não pouparei. Eles clamarão aos meus ouvidos em alta voz, mas eu não os escutarei, dizendo ao povo de Israel. O versículo 16 diz assim: dali conduziu-me para o átrio interior do templo do Senhor, e eis junto à entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar, cerca de 25 homens, com as costas voltadas para o santuário do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente, estavam prostrados para o oriente diante do sol, adorando o Deus Sol, que é Tamuz, que é Mitra, que é Horus. Só muda o nome. A ideia é a mesma. A idolatria, ela se modifica para ser absorvida. E aí nós temos uma outra representação, uma outra imagem da árvore de Natal que eu separei para vocês. E contra a imagem, não tem que se discutir. Então nós temos esculpido em pedra a adoração a uma árvore, que é chamada em Deuteronômio de Azera ou Azerá, Asherá em hebraico, que era adorada na imagem ou numa representação de uma árvore. Então, eu colocar uma árvore de Natal dentro da minha casa, eu estou colocando dentro da minha casa um símbolo pagão. Um símbolo pagão, que não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. E como eu posso colocar isso dentro da minha casa? Como alguns pastores ousam colocar isso dentro de suas igrejas? E aí eu acho que minha fala, sem querer, ficou perfeita, dentro de suas igrejas. Não é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, como disse e escreveu o apóstolo João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Eis aí uma representação de ídolo. A tal árvore de Natal. E aí, irmãos, para nós finalizarmos, tem um outro elemento, né, que tem muita gente que gosta de colocar na sua porta, chamado guirlanda, a guirlanda de Natal. Terrível também. Olha para você ver como que é complicado. O Eterno vai e diz em Deuteronômio 6, em Deuteronômio 11, para colocarmos os mandamentos nos umbrais das portas de nossa casa. E umbral em hebraico é mezuzá. Então hoje você vai na casa de um servo de Deus, de um judeu religioso, você vai ver lá, não uma guirlanda, você vai ver uma mezuzá.
E dentro daquela caixinha estão os rolos do capítulo 6. E perfeito, Rafa, sua colocação. E durante o ano todo, consagrando aquele lar ao eterno. E aí, o inimigo vai e coloca, não, você vai colocar uma guirlanda de Natal na sua porta. E o que é a guirlanda? Nós estamos vendo aí a imagem, é uma coroa de folhas e flores. Essa coroa, essa guirlanda, ela é muito representada nas imagens das divindades. E aí nós temos a deusa Vink, Frigga, que ela tem uma guirlanda na sua cabeça. Então, a guirlanda, ela era colocada nas portas para quê? Para honrar os deuses. E porta, por que é colocado na porta? Sinal de legalidade, de autorização. Então, quando eu coloco uma mezuzá na minha porta, eu estou consagrando a entrada da minha casa ao eterno. Estou dando legalidade só para o eterno entrar dentro da minha casa. E aí a maioria dos supostos cristãos, eles colocam uma guirlanda. Não sabe nem de onde veio. Qual que é a origem? O povo erra por falta de conhecimento. Aí coloca uma guirlanda, que era para honrar deuses pagãos, que é um sinal de legalidade e de autorização. Para quê? Para se entrar no seu lar. A guirlanda, sabe como é que ela é chamada? Adorno de chamamento. Você está chamando para dentro do seu lar. Chamando para dentro do seu lar. O que? Nós temos aí a representação da deusa Vink, a Frigga. Colocava-se entre os Vinks, nos países nórdicos, a guirlanda nas portas das casas para marcar as casas que estavam abertas para orgias sexuais. Então, esse adorno de chamamento é o quê? Pode vir aqui para casa, que aqui em casa nós aceitamos orgias sexuais. Ou divindades pagãs, esse adorno de chamamento, eu estou te dando um sinal de legalidade, de autorização para vocês entrarem aqui. E aí nós temos vários deuses que usavam guirlanda. Osíris, Dionísio, Júpiter, Semíramis, Nimrod, todos eles têm representação, como a deusa Vink aí, de usar a guirlanda sobre a sua cabeça. E posteriormente, mais tarde, o que a guirlanda começou a significar? A ter o simbolismo de proteção contra bruxas e espíritos. Então, nos países nórdicos, começaram a usar, posteriormente, a guirlanda para expulsar, para a proteção contra bruxas e espíritos. E eu digo mais, não é contra a proteção, não. Como o próprio nome diz, adorno de chamamento. Quando eu coloco uma guirlanda de Natal na minha porta, eu estou dando sinal de legalidade, autorização para espíritos imundos entrarem dentro da minha casa. A verdade é essa, doa quem doer. Então, irmãos, nós temos vários elementos pagãos dentro da festividade chamada Natal. Nós temos uma data, infelizmente, pagã,
que eram honradas divindades pagãs e foram aplicadas a Cristo, a verdade é essa. Nós temos o Cristo sendo substituído por um personagem, Papai Noel, que pode ter sido até um pedófilo. E é interessante que existem hoje várias crianças que rejeitam sentar no colo do velhinho barrigudo, choram para não sentar. Nós temos aí, substituindo, né, o dantesco, o escroto Krampus, por gnomos verdinhos e bonitinhos para adornar a mesa, as cômodas da casa. E gnomo nada mais é que demônios da floresta. Nós temos um poste ídolo colocado dentro de igrejas e dentro de lares que se dizem cristãos, que é um poste ídolo chamado árvore de Natal. E nós temos já na entrada esse adorno de chamamento para espíritos malignos entrarem, a guirlanda. Então, meus irmãos, a verdade é essa. Nós estamos travando uma guerra contra a assimilação. Nós estamos travando uma guerra contra o sincretismo religioso. Nós não podemos absorver o paganismo. Nós temos que ficar com a palavra de João: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Nós temos que ficar com o mandamento apostólico de não nos contaminar com os ídolos. Nós temos hoje que combater o relativismo. Muita gente falando: eu não vejo problema. Eu não vejo com esses olhos. Essas pessoas afrontam a Deus. Essas pessoas estão indo contra o texto bíblico. Estão indo contra a palavra de Deus. É essa forma que o inimigo encontrou hoje de entrar dentro de lares, de crentes, de pessoas que servem a Deus com sinceridade e integridade. E aí ele entra através desses portais, ele entra através dessas legalidades que nós damos por falta de conhecimento. Então, esse vídeo de hoje, essa live de hoje, é para abrir os olhos de muitas pessoas, de muitos lugares, onde seus pastores desconhecem, ou seus pastores não ensinam. E eles terão que prestar contas a Deus. E principalmente aqueles que filmam e debocham e falam: olha aqui dentro da minha casa, olha o tamanho da árvore de Natal. Deixa de ser escroto, deixa de ser idiota. Eu prefiro ensinar a verdade, pregar a verdade e me abster da contaminação dos ídolos. Tudo aquilo que soa ídolo, eu me abstenho. Eu fico com a palavra de Deus. E aí eu encerro a live de hoje com um texto do apóstolo Paulo, que está 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Não formeis parelha incoerente com os incrédulos. Que afinidade pode haver entre a justiça e a impiedade? Que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que acordo entre Cristo e Beliar? Que relação entre o fiel e o incrédulo? Que há de comum entre o templo de Deus e os ídolos? Ora, nós é que somos o templo do Deus vivo, como disse o próprio Deus. Em meio a eles habitarei e caminharei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, sai do meio de tal gente, afastai-vos, diz o Senhor, não toqueis o que seja impuro, e eu os acolherei. Serei para vós pai, e sereis para mim filhos e filhas,
diz o Todo-Poderoso. Caríssimos, de posse de tais promessas, purifiquemo-nos de toda mancha da carne e do espírito, e levemos a termo a nossa santificação no temor de Deus. Amém. Então, essa é a live de hoje sobre os elementos pagãos do Natal. Então, eu espero que esse estudo venha ter edificado a vida dos irmãos. Compartilhem, irmãos. Compartilhem em peso para aqueles que desconhecem. A nossa obrigação é semear. A nossa obrigação é ensinar a verdade. Se as pessoas vão acatar ou não, aí já não é problema nosso. Nós temos que ensinar. Nós temos que propagar a verdade. Nós temos que ser arautos da verdade. Se as pessoas vão querer dar ouvidos ou não, aí vai de cada um. A parábola do semeador. O Senhor nos mandou semear. O tipo de solo e de terreno é o coração das pessoas. Vai ter muita gente sincera, vai ter muita gente que quer servir a Deus de verdade e que por desconhecimento fazia. Colocava guirlanda, colocava árvore de Natal, dentre outras coisas. Ensinava os filhos sobre Papai Noel. E que a partir desse conhecimento vai deixar de ter práticas pagãs. Então, cabe a nós difundir e anunciar a verdade. Shalom, shalom, meu povo. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua.